Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindas a mais uma aula do nosso caminho da modelagem. Esses são os primeiros passos da nossa caminhada e é onde eu vou explicar para vocês os fundamentos da modelagem. O que são os fundamentos da modelagem? São aquelas primeiras lições que vão te dar o embasamento para o seu conhecimento. Não adiantaria nada eu começar, na minha visão, pelo menos como professora, não adiantaria nada eu vir aqui te encher de contas sem que você entendesse o porquê desses traçados. Então, tem algumas lições aí que eu acho muito importante que vocês entendam antes da gente passar para a etapa das medidas, dos traçados propriamente ditos, tá? Então, olha só. Hoje, para ajudar a gente aqui, eu tenho uma super ajudante, não é a minha filha Sofia, é outra ajudante, e é a bonequinha Joyce, tá? Vocês vão ver muito ela por aqui, eu sei que é bem engraçado, mas ela ajuda bastante nesse entendimento, já que ela é uma representação perfeita do corpo feminino, né? Claro que um corpo diante do padrão, mas é uma representação muito boa pra gente poder entender, tá? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês em relação à modelagem, em relação aos moldes, é que existem principalmente dois tipos de molde, que são os moldes bidimensionais e os tridimensionais. Os moldes bidimensionais são os moldes planos, são aqueles moldes, né, aquelas modelagens que a gente calcula em cima do papel, ali em cima da mesa. Por que é bidimensional? Porque só tem duas dimensões, que é a altura e a largura. Então, deixa eu ver se eu pego um papel aqui. Então, ó, por exemplo, esse papel já tá até aqui desenhado um rascunho que eu fiz para uma aluna. Esse aqui seria um molde bidimensional, porque eu só tenho aqui na folha a altura e a largura desse molde, né? Eu vou dar o formato do corpo aí de acordo com os cálculos e também com as pences que a gente vai ver daqui a pouco. Então, esse molde é bidimensional. E o molde tridimensional é a moulage, ou draping, que a gente chama, que é quando a gente pega o tecido ou uma tela de algodão cru e faz direto no manequim ou no corpo da pessoa que estiver sendo modelado. Existem várias formas da gente fazer moulage ou draping, né? Que é a fitagem, a crepagem, que é quando a gente usa fita crepe para poder ir moldando o corpo para depois planificar, tá? Então existe o molde bidimensional, que é somente as contas, a modelagem tridimensional, né, ou moulage, que é direto no corpo, e a crepagem também é uma forma meio mista, assim, porque ela começa na modelagem tridimensional ali no manequim ou no corpo da pessoa, e depois a gente planifica isso na mesa, no papel, tá? Então é importante vocês entenderem essa diferenciação. Tridimensional vem esse nome vem do fato de ter três dimensões, que é a altura e a largura, só que também tem a profundidade, né? Por exemplo, objetos circulares e tudo mais. Então, o nosso corpo, é claro que não é um objeto, né, real, assim, no mau sentido da palavra, mas somos um objeto tridimensional, porque a gente tem largura, tem a nossa altura e também tem a profundidade, né? Que é ao redor da gente. Então, por isso que a moulage, ela é feita de forma tridimensional. Ainda falando sobre os moldes, né, sobre a construção de moldes, tanto dentro da modelagem plana ou bidimensional, quanto da moulage, né, que é a modelagem tridimensional, existem também dois tipos de molde, que é o molde simétrico e assimétrico. A palavra simetria, né, o que significa simétrico é quando uma coisa é igual para os dois lados, idêntico na real, né? Só que na modelagem a gente traz esse termo de maneira um pouco mais generalizada, porque não existe um ser humano que seja idêntico para os dois lados. Somente um ser de aparência muito perfeita é que é idêntico dos dois lados, né? E isso é uma pequeniníssima porcentagem da população, quase ninguém. Então a gente traz o termo traz a simetria, né, de maneira generalizada, no sentido de que temos os mesmos membros, agora eu vou usar Joyce, os mesmos membros, né, as mesmas partes do corpo, tanto para a direita quanto para a esquerda. Por isso que a gente fala que o corpo é um objeto simétrico. Então, o que acontece? Um objeto simétrico é que é no espelho, né, igual para os dois lados, e assimétrico é que seria diferente. Como que a gente usa isso na modelagem?
Quando a gente vai fazer o molde, eu tenho aqui uma miniaturinha, a gente constrói o molde somente na dobra. Então, vocês podem reparar aí na maior parte dos métodos ensinados, né? Tirando a mulagem, os métodos... Vamos falar aqui só de modelagem bidimensional a partir de agora, tá? Que é o estudo desse nosso curso. Eu não faço mulagem, eu não ensino mulagem, então a gente vai falar somente de molde plano, tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai tomar essa consciência que tudo que eu falar aqui vai ser de molde plano, tá? Então, a maioria dos métodos de modelagem plana utilizam assim na dobra. E é exatamente por isso. Como o corpo é simétrico, ele tem as mesmas medidas e os mesmos membros para ambos os lados, então a gente não tem necessidade de calcular 2 vezes. Então, a gente faz algumas continhas bem simples na hora do traçado para poder chegar a um resultado da metade do nosso molde. E o molde assimétrico são aquelas peças onde a gente vai interpretar de maneira diferente para ambos os lados. A gente tem aqui o exemplo da blusa de decote lateral de um ombro só, né? Ou a famosa mula manca, que chamam, mas que na verdade uma aluna minha me ensinou que essa expressão vem da outra expressão nula manga. Entende? Nula manga, tipo, uma manga é nula. Então, aí ficou mula manca, tá? Mas na faculdade, meu professor ensinava que o correto é blusa com decote lateral de um ombro só, tá? Mas nula manga também eu achei uma boa expressão. Então, se a gente observar aqui na Joyce, essa blusa, ela não veste igual para os 2 lados, ó. A partir da linha de centro aqui, ela veste o direito de uma forma e o esquerdo de outra. Então, isso aqui seria um molde assimétrico, tá? Aqui no caminho da modelagem, a gente vai usar moldes simétricos, tanto a calça quanto o top são modelagens simétricas, porque é mais fácil da gente trabalhar nesse primeiro momento, tá? Então, é isso daqui, simétrico, assimétrico, tá? Até aí tá tudo bem, né? Agora, a gente vai falar sobre as pences. Eu vou dar... tudo que eu vou falar aqui é bem superficial, tá? De uma maneira, assim, bem rapidinha, pra vocês entenderem mesmo o conceito desses fundamentos, tá? Pra vocês não chegarem boiando lá no momento da construção. Mas pra tudo que eu falar aqui, tem um aprofundamento, né? Então, lá dentro do Clube Costura que Cura, a gente tem aulas mais detalhadas sobre todos esses assuntos. Mas aqui eu vou passar de maneira mais rápida pra gente aproveitar melhor o nosso tempo. Então, agora eu vou falar sobre as pences. A maioria das minhas alunas, quando começam, perguntam: mas as pences são necessárias? Eu preciso colocar pence nas roupas? Para que servem as pences? Como aqui eu faço modelagem plana, eu não faço malha, o que eu posso falar sobre as pences é que elas não só são necessárias, como elas são fundamentais, elas são essenciais, porque as pences, elas servem para moldar o corpo, né? O corpo feminino, ele tem muitas curvas, então as pences servem para que a gente deixe a peça mais ajustada, né? Com a silhueta mais bonita. Depende da peça, tem várias formas de usar essas pences, tá? Então, eu quero que vocês observem aqui, ó. Esse daqui é um molde plano, deixa eu riscar aqui onde seria a pence. Quando a gente faz o método costura que cura, a pence fica aqui nesses lugares que eu vou marcar. Ficaria assim, ó, pence lateral do busto e pence da cintura, tá? Vamos simular que esse aqui é o molde da frente. Então, o que que acontece? O que são as pences? As pences são excessos, né? Quando a gente vai colocar isso aqui no corpo, a gente precisa tirar esses excessos em forma de pinça mesmo, para que esse molde ele se ajuste ao corpo. Porque o que que acontece? A modelagem, ela é bidimensional, então a gente pega um papel que é totalmente plano, desenha o molde de maneira plana e depois a gente tem que fazer com que esse desenho ele se adapte a um corpo que é tridimensional, né? Que é um objeto tridimensional. Então, as pences vêm como ferramentas para fazer isso se envolver o corpo. E aí acaba que geram excessos que a gente tem que tirar em forma de pinças, a gente tem que fechar elas na costura ou até mesmo tirar fora esse excesso em forma de recorte, que também é a partir das pences. E também não é o momento da gente falar sobre isso. O nosso top vai ter transferência de pence, vai ter recorte, então mais tarde a gente vai aprofundar um pouco mais nesse assunto. Mas olha só, vamos supor aqui que eu fiz essa blusinha aqui pra Joyce, tá?
Quando eu coloco aqui em cima do corpo dela, ó, nada acontece. Olha como é que fica, tá vendo? Se eu quiser envolver aqui no busto dela, olha só, como que ele não envolve aqui pro lado, ele sobra, ele acontece um excesso, uma sobra aqui. Então, aí é que a gente dá esse beliscãozinho aqui, ó, e envolve o busto, tá vendo? E assim das duas formas. Claro que o papel não tá do tamanho exato aqui dela, mas dá pra gente ter uma ideia de que dobrando, ó, a pence é nada mais do que isso aqui, tá? E aqui a mesma coisa. Claro que é muito pequenininho de eu mexer nesse papel, por isso que não dá. Mas olha só, quando eu fecho a pence, eu já tenho aqui uma retirada de excesso e a blusa já se encaixa no busto dela, na anatomia do corpo dela. Tá vendo? E aí, ó, olha como é que fica aqui o molde, ó. Fica com esse... Fica parecendo um círculo, parecendo uma bola, tá vendo? Então, existem várias formas, né, de calcular corretamente essas pences. Como é que a gente vai encontrar qual o tamanho da pence, qual que é a profundidade que ela tem que ter, qual que é o lugar certo dela. Então, eu não vejo em muitos métodos essas explicações, eu só vejo lá, geralmente, vou dar um spoiler aqui, geralmente as pences da cintura, elas têm 3 centímetros de profundidade, mas ninguém explica o porquê, ninguém explica como que eu encontro esse valor, ninguém explica qual que é a posição correta disso, só mandam você colocar 3 centímetros lá, adicionar 3 centímetros lá. E o método costura que cura, ele vem exatamente para sanar essas dúvidas. Eu quero que vocês entendam o porquê e que vocês sejam capazes de modelar para outros tipos de corpos também. Então, apesar de eu ensinar também, né, o método costura que cura funciona assim. As aulas, as primeiras aulas lá, elas são feitas todas diante da tabela de gradação. Então, eu faço tudo no tamanho 42 da tabela, que é uma medida com números mais redondos pra gente treinar. E depois tem vários estudos de caso onde eu ensino você pegar a mesma técnica usada na tabela de gradação e usar sob medida em corpos diferentes. Tem gente mais gordinha, tem gente mais magrinha, tem a Sofia que tá há 2 anos, né, me ajudando aqui, minha filha. Então, desde que ela tinha 14 anos e o corpo dela tá se desenvolvendo. Então, vai ter aula nova dela lá agora. Tem a minha mãe, que é mais gordinha. Tem a Lari, que tem o busto super grande. Então, assim, é totalmente possível adequar o método costura que cura a todos os tipos de corpos. E é isso que eu ensino pra vocês, tá? Tanto aqui nos caminhos da modelagem, que eu faço sob medida, quanto lá no Clube Costura que Cura, que eu faço na gradação, tá? Então, eu quero muito que vocês tenham essa visão de entender os porquês da modelagem. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é em relação às etapas que a gente passa aqui no método Costura que Cura, as etapas de modelagem. Tudo parte das medidas do corpo, né? Seja na tabela de gradação ou na tiragem de medidas do corpo. E a primeira etapa de modelagem é uma caixa base de modelagem, que é onde a gente faz a base do corpo, né? Que é, por exemplo, esse moldezinho aqui. A base do corpo, ela é a representação do corpo a ser modelado de forma bidimensional. Então, a gente tira as medidas de um corpo, né? De um objeto tridimensional. Com algumas continhas, com alguns traçados, a gente consegue pôr isso de maneira bidimensional no papel. Então, é representação exata. Quando as medidas estão bem tiradas, né, estão tiradas corretamente, essa representação, ela é exata. Então, quando a gente faz o molde e prepara ele para fazer uma prova no corpo da pessoa, esse molde, ele tende a ficar rente ao corpo, sem folgar nem apertar. Esse é o intuito, tá? É claro que a gente não tem a oportunidade de provar a base no corpo das pessoas sempre, principalmente quando a gente tem ateliê e o cliente não gosta muito de ficar indo até o ateliê, né? É uma luta fazer ele lá provar a roupa. Só que é o indicado e esse pode ser um grande diferencial aí pro seu trabalho. Era um grande diferencial quando eu tinha meu ateliê. O que que acontece? Quando eu tinha clientes mais frequentes, né, que mandavam fazer roupa com mais frequência, eu conseguia mostrar para elas que se elas fossem provar o molde base e fazer os ajustes ali no molde base para que ficasse certinho no corpo delas, a roupa finalizada, ela quase não dava ajuste, era muito difícil de dar ajuste.
Então, quando a gente faz essa primeira etapa, que é a caixa base de modelagem, a gente faz as bases de blusa, de calça, de saia, consegue provar isso na pessoa, ajustar bem, que a gente vai passar por essa fase, vocês vão entender melhor mais pra frente. Então, a chance de acerto... Opa, enrosquei aqui. A chance de acerto na hora da interpretação da peça é muito maior. A segunda fase é a interpretação da peça. É quando a gente pega esse molde base que a gente fez primeiro, a caixa base, e a gente interpreta o modelo que a gente quer. Então, a gente tá passando na rua, viu um vestido numa vitrine, e a gente quer fazer esse vestido, a gente não vai pro papel direto desenhar o vestido. Não, porque seria muito mais difícil da gente encontrar as medidas corretas para poder chegar naquele resultado final. Então, o que que acontece? A gente tendo um molde ali que a gente tem a visão de que aquilo é a representação do corpo, que aquelas são as medidas exatas do corpo, a gente sabe onde é que a gente tem que alterar. Por exemplo, se a Joyce tá aqui, deixa eu pegar uma caneta. Por exemplo, ó, eu vou desenhar aqui na Joyce como é que o molde base fica. Ele fica bem rente mesmo. Peraí. Ele ficaria bem rente assim, ó, tá vendo? O molde base fica assim, até no pescoço mesmo, na linha, se for o molde da blusa, por exemplo, que é o que a gente vai fazer, fica na linha certinha da cintura. Então, esse é o nosso molde base, a gente sabe que ele é representação do corpo. Quando a gente vai interpretar uma peça, por exemplo, a gente quer interpretar o nosso top, né? Então, aqui a gente sabe que a gente vai desenhar em cima do nosso molde base, só que na mesa, no papel, todos os detalhes da nossa peça. Quer ver? Vou desenhar para vocês aqui. Não sei se dá pra ver que tá de caneta diferente, mas ó, aí a gente vai interpretar em cima do molde base. A gente faz os desenhos em cima do molde base, que é a segunda etapa. E aí, depois, a gente vai para a terceira etapa, que são os moldes de corte, que é quando a gente pega cada pedacinho disso que a gente desenhou aqui, da peça que a gente quer, e transforma no molde de corte. Então, é como se virasse um quebra-cabeças. A gente desmembra tudo isso. Então, a alça vai ser uma parte, o busto vai ser outra parte, a cintura vai ser outra parte. E a gente separa e coloca a margem de costura separado em tudo para poder posicionar no tecido e cortar, por isso que é molde de corte. E aí, depois, na costura, a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça de novo e tem a peça como resultado final. Então, as três etapas são a caixa base de modelagem, a primeira etapa é essencial, não tem como fugir disso. Ela é a que garante mesmo as peças com um caimento perfeito pra gente, né? É uma das partes principais, assim. Eu vejo muito as costureiras, as alunas que vêm até mim tendo insegurança na hora de cortar a peça. É porque não respeitou essas etapas. Porque uma vez que você construiu o molde base, você sabe que aquilo é representação do corpo, não tem por que você duvidar disso depois, entendeu? Você tirou as medidas. O grande problema tá quando você parte logo para a interpretação, então você não sabe se vai caber na pessoa, entende o que eu quero dizer? Mais pra frente, conforme a gente for passando as etapas, vocês vão entender tudo isso. Eu sei que parece meio confuso agora, tá? Então, primeira etapa, caixa base de modelagem, né? Moldes base. Segunda etapa, a interpretação, quando a gente interpreta o modelo que a gente quer em cima da base que a gente tem. E a terceira etapa que são os moldes de corte, que é quando a gente desmembra tudo, corta com margem de costura e junta na costura já no tecido para ter o resultado final, a peça que a gente quer. Gente, se eu estiver falando muito rápido, é que quando eu empolgo, e eu falo muito rápido mesmo, tá? Eu não gosto muito de enrolação, não sou muito de mimimi, então as aulas vão ser também assim, eu dou muito conteúdo, eu não fico jogando conversa fora, tá bom? Então já se preparem aí, assistam o vídeo quantas vezes vocês quiserem, baixem a apostila que eu deixei aqui pra vocês anotarem as percepções. A apostila, ela tem essas lições, tá? Todos esses fundamentos estão na apostila também para vocês verem. Eu até tô com uma colinha aqui, que é a apostila no computador, justamente para poder não deixar nada, tá? Para trás. Então, o nosso próximo passo agora é falar sobre as medidas do corpo. Também, essencial, né? A gente não faz uma peça sem saber as medidas. E dentro das medidas, existem classificações, que são as medidas individuais e as medidas padronizadas. As medidas individuais
como o nome já diz, né, é do indivíduo, então quando a gente vai fazer uma roupa sob medida, a gente usa as medidas individuais. E as padronizadas são aquelas que vêm numa tabela pré-determinada de gradação, né, com os tamanhos da grade, tipo PMG. A minha eu acho que vai do 36 até o 50, se eu não me engano. Também tá disponível para vocês baixarem, tá? Então, sem as medidas não tem roupa. E dentro dessas medidas, a gente tem outras classificações, que são as fundamentais e as complementares. As fundamentais são aquelas essenciais para a construção da base, que é quando a gente faz a primeira etapa da modelagem e a gente tem que chegar no resultado do molde como se fosse uma segunda pele, né? Sem folgar nem apertar. É claro que quando a gente tá falando de tecido plano, a roupa, o molde base ou a peça não vai ficar grudadinha porque é um tecido plano, não é uma malha que estica, tá? É uma forma de falar assim que tem que ficar com as medidas exatas, tá? Então, usando as medidas fundamentais, a gente chega a esse resultado dos moldes base. As medidas fundamentais são as principais circunferências, né, do corpo, maiores e menores, por exemplo, do busto, da cintura, do quadril, e as alturas também, a altura do corpo, a altura da perna, enfim, a altura do braço. Então, essas são as medidas fundamentais. E as medidas complementares são aquelas que a gente utiliza para interpretação da peça. Por exemplo, eu tenho aqui o meu molde base, como eu já mostrei, mas eu quero um decote. Então, eu tenho que tirar no corpo da pessoa, tenho que saber quanto que eu tenho que descer esse decote. Então, isso é uma medida complementar, porque vai complementar para poder interpretar o modelo que ela quer. Tem algumas medidas complementares também que servem para a conferência do molde base, tá? Então, na ficha de medidas que vocês têm, que é igual essa daqui, ó, eu tenho os dois tipos. De vermelho, cadê? Tudo que tá de vermelho no desenho são as medidas fundamentais aqui, tá? Tá separadinho. Acho que tá ao contrário aí a imagem. Mas medidas fundamentais aqui e as medidas complementares são as que estão de azul no desenho, tá? E aí, tem umas continhas bem simples que a gente faz para poder montar esses moldes, para poder traçar os moldes. E aqui nessa tabela já tem pronto para vocês colocarem as respostas. Então, vocês vão tirar as medidas, vão fazer a conta ali com a calculadora mesmo e vão colocar já o resultado para a gente poder usar isso lá no momento do traçado, tá? E agora eu vou rodar então o vídeo das medidas para vocês, onde eu tirei as medidas no corpo da Sofia. Eu tirei todas as medidas do corpo dela para vocês já deixarem essa ficha aqui preenchidinha da pessoa aí que vocês forem modelar, tá bom? Então eu vou rodar o vídeo e já volto. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindas à nossa aula completa de medidas. Hoje eu vou demonstrar para vocês, no corpo da Sofia, como é que vocês tiram as medidas fundamentais e algumas medidas complementares que a gente pode utilizar para conferência do molde, tá? Então, a Sofia é uma adolescente de 16 anos, mas a gente consegue ver bem como é a tiragem de medidas de um corpo adulto, utilizando ela como exemplo. Eu tenho aqui uma ficha de medidas padrão do Costura que Cura, que eu vou deixar na página para vocês poderem baixar, tá? Aqui eu tenho todas as medidas em ordem, inclusive na ordem que é usado no método, e aqui embaixo também as medidas complementares. E essas figuras aqui, depois vocês vão ver com mais clareza, tem os números da medida para vocês verem certinho onde é que vocês vão posicionar a fita. Então, vocês podem olhar aqui, anotar as minhas dicas, mas aqui nessa ficha também tem todos os posicionamentos para vocês não se perderem, tá? A primeira medida é a largura das costas. Então, eu peço para a Sofia virar de costas. E agora, eu quero que vocês observem o seguinte. A largura das costas, da forma que eu utilizo o método, a gente tira no ponto de encontro entre ombro e braço. Então, se vocês posicionam a fita aqui, deixa eu virar ela um pouquinho mais de lado assim, ao posicionar a fita, vocês têm que observar que a fita ela não pode ficar nem tão para dentro que sobre ombro aqui e nem tão para baixo que a fita desça. Então, existe um ponto de encontro aqui imaginário entre braço e ombro. Aqui tá frio, então não teve como a Sofia usar uma blusa mais apertadinha, tá? Mas a gente vai fazer o possível para tirar a medida mais rente possível.
Então, eu encontro aqui com o meu dedo, né, visualmente, onde é que tá esse ponto no corpo dela. Então, eu coloco o ponto zero da fita aqui nesse ponto imaginário, que eu acabei de demonstrar para vocês, passo ela em linha reta, pela largura das costas, largura dos ombros, até o outro lado no mesmo ponto. Esse ponto é visual, mas para quem é bem magrinho, igual a Sofia, você consegue sentir o osso aqui do final mesmo do ombro, tá? Então, no caso da Sofia, ela tem 42 centímetros de costas. Aí a gente vem aqui na fita, aí a gente vem aqui na ficha e anota esses 41 centímetros. Daí, ao lado, vocês podem notar que já tem as divisões de largura das costas dividido por 2 e por 6 também, que é o que a gente vai utilizar lá no momento da construção do molde. Não precisa colocar isso agora, depois vocês vêm com a calculadora e fazem essas continhas simples todas de uma vez, tá? A segunda medida é a altura das costas. Aí vocês podem observar no desenho como é. E aqui, olha só. Entre pescoço e ombro, a gente também tem um ponto imaginário, que é onde a gente junta essas duas partes. Então, se eu posiciono a fita muito para cima, eu vejo que eu pego mais pescoço do que ombro. E se eu posiciono muito para baixo, eu não pego aqui o ponto de encontro. Então, eu visualmente, né, encontro um ponto de encontro aqui entre pescoço e ombro, coloco o meu ponto zero e a minha fita desce em pé dessa forma, até a cintura. Como a Sofia tá de blusinha larguinha aqui, eu vou pegar o elástico e vou amarrar na cintura dela pra gente poder observar melhor onde é que é a linha da cintura. Olha só, eu amarrei aqui um elástico sem apertar, tá? É só pra gente posicionar mesmo. Pode ser um barbante também, porque não é pro elástico esticar, não é pra apertar a cintura dela. É só pra marcar o lugar. Então, a gente volta aqui no ponto que eu estava falando, deixa a fita cair em linha reta até essa marcação. Então, a altura das costas da Sofia é de 39 centímetros e a gente vai anotar isso também na ficha. Eu vou deixar essa marcação aqui na cintura dela, porque depois a gente vai voltar a utilizar a altura da cintura, tá? Agora, a Sofia pode virar de lado assim. A gente vai marcar a circunferência de busto. Então, a gente pode observar aqui no corpo da Sofia que o busto é a maior circunferência que a gente tem da cintura para cima. A gente posiciona a fita assim, ó, bem rente ao busto, tá vendo? Baixa o braço. Se vocês repararem aqui, ó, a fita tá reta, ela não tá nem para baixo nem para cima e tá passando bem em cima da linha do busto. Feito isso, você pede para a pessoa que você tá medindo, você pede para ela erguer o braço, você posiciona a fita na linha que você quer e pede para ela que ela baixe o braço, porque nesse movimento de baixar o braço, o corpo tende a se expandir, né? A caixa torácica tende a se expandir, então acaba que você ganha aqui mais 1 ou 2 centímetros na circunferência. Se você tirar a medida com o braço levantado, a circunferência vai ficar menor e na hora de construir a sua base vai ficar apertado no busto. Então é importante que ela desça o braço. Deixa eu ver se tá retinho. Tá? Aqui perfeito. A Sofia tem 86 centímetros de circunferência de busto, eu vou anotar aqui. Agora eu peço para ela virar de frente aqui. E aqui eu vou medir a altura do busto e a separação do busto para eu encontrar o local exato das minhas pences. Nesse momento eu posso também já medir a altura do corpo pela frente, tá? Que é a medida 15. Então, como é uma medida complementar, seguindo apenas o método costura que cura, eu coloquei ela lá embaixo como medida complementar. Ela é a primeira das medidas complementares aqui na ficha, mas você pode tirar ela nesse momento, tá? Então, no mesmo lugar aqui, esse ponto visual entre pescoço e ombro, só que pela frente agora, você vai colocar o ponto zero da fita, a fita vai cair retinho em cima do busto. Aí você marca aqui a altura do busto, que deu 27 centímetros. Aí eu marco aqui 27 centímetros na ficha. E eu já posso continuar com a minha fita, modelando o busto assim, ó. A partir do momento que eu modelo o busto aqui, eu já posso soltar aqui em cima e eu seguro aqui. Então, agora eu vou descendo com a fita até de novo na linha da cintura aqui embaixo, que deu 40 centímetros de altura do corpo pela frente. Então, eu anoto aqui. A Sofia tem só 1 centímetro de diferença entre frente e costas. Então, significa que a pence dela vai ser bem rasinha e no momento da construção do molde que vocês vão entender isso. E agora eu meço a distância entre os bustos, a separação de bustos,
que é de ponto alto, né? A gente tem aqui a linha que caiu aqui, então a gente marca visualmente essa linha, que provavelmente vai passar bem em cima do ponto alto do busto, do bico, do seio dela, e entre também a linha onde a gente passou a fita para tirar a circunferência, como se fizesse um ponto aqui. Então, é aqui que eu vou tirar a distância, que é de 17 centímetros. Se a gente fosse fazer o molde da blusa aqui sem o acréscimo até o quadril, né, só da cintura pra cima e sem manga, seriam essas as medidas, tá? Mas aí daqui a pouco a gente vai aprender a tirar daqui pra baixo também, que daí a gente pode fazer moldes base para blusas mais alongadas, blazer, peças de sobreposição. Mas agora eu vou medir a manga da Sofia, as medidas do braço da Sofia. Então, olha só, deixa eu colocar ela aqui pra vocês verem. Para medir a manga, o comprimento total da manga, tem alguns truques que a gente precisa levar em consideração. No mesmo lugar onde eu coloquei a fita para marcar a largura das costas, né, no ponto alto do braço, como se fosse a cabeça da manga aqui, eu coloco o ponto zero da minha fita e eu deixo a minha fita cair reto. Só que eu não vou tirar a medida do braço com o braço esticado, porque se eu fizer isso, ó, quando a pessoa vai vestir a peça, olha o tanto que eu perco de manga. Tá vendo ali como passou, o cotovelo passou? Isso tudo faltaria no comprimento aqui da manga. Então, o ideal é que a gente peça para a pessoa ficar com o braço assim, num ângulo de 90 graus ou um pouco menos. Então, a gente coloca o ponto aqui nesse ponto, né, no topo da cabeça da manga. Pede para ela fazer esse movimento. Aqui a gente já tira a largura, a altura do cotovelo, deu 33 centímetros. Então, eu posso segurar a minha fita aqui e soltar aqui. Segurei aqui no 33. E agora, eu vou seguir com a minha fita. Deixa eu dar uma dobradinha aqui. Pronto, agora eu sigo com a minha fita até um pouquinho para baixo, 1 centímetro para baixo aqui desse ossinho da mão, tá? Que seria onde é a finalização da manga. Da Sofia deu 59 centímetros aqui. Então, ela tem 33 centímetros até a altura do cotovelo e 59 centímetros a altura total da manga. Outra medida que a gente precisa para fazer as mangas é o punho. Só que a gente não mede o punho aqui no pulso. A gente mede o punho na mão, porque a gente precisa passar a mão para poder vestir a manga. Como a gente faz modelagem para tecido plano e existem tecidos planos que não têm elasticidade, então a gente precisa deixar a medida exata para que a mão passe. E instintivamente a gente faz esse movimento aqui para passar essa mão, né? Claro que existem variações, que tem gente que vai passar a mão inteira ali de qualquer jeito, mas instintivamente a gente tende a passar a mão com o dedo assim dobrado. Então, a gente pede para a pessoa fazer esse movimento com a mão e a gente observa onde é que é a maior largura aqui da mão e tira a medida dessa circunferência, que geralmente é aqui na dobrinha do dedão, ó. Coloca a fita assim, rente, sem folgar nem apertar, e mede, deu 22 centímetros de punho para Sofia. Eu anoto aqui o tamanho do punho. E também, eu não anotei aqui na ficha, mas vocês podem colocar em observações o tamanho do punho para camisa. Porque daí, quando vocês vão tirar o punho para camisa, aí vocês precisam também tirar o pulso, tá? Para fazer carcela, para fazer aqueles detalhes. Aí é a mesma coisa, vem aqui no pulso e tira a medida. O pulso da Sofia é super fininho, 15 centímetros. Então, aqui nas observações eu posso anotar punho da camisa igual a 15 centímetros, tá? Agora, a gente vai, continuando as medidas fundamentais, né? A gente vai começar a tirar as medidas da cintura para baixo, que podem ser tanto para blusas com o acréscimo de quadril, ou para saias, ou para calças, tá? Então, a primeira medida é a circunferência da cintura, que é a menor circunferência que a gente tem entre quadril e busto. Então, a gente posiciona, geralmente fica logo abaixo da primeira costela, talvez 1 ou 2 dedos acima do umbigo. Eu coloquei aqui para marcar. Mas quando você coloca a fita no corpo da pessoa e dança ela assim, ela tende a parar no menor vão mesmo. Então, você posiciona a fita sempre de maneira rente, sem folgar nem apertar. Ó, eu não coloco nem o dedo embaixo, nem nada. Eu marco assim, ó, rente no corpo dela. Então, a Sofia tem 66 centímetros de circunferência de cintura.
É claro que essa medida ela pode ficar prejudicada em 1 ou 2 centímetros de acordo com a peça que a pessoa estiver usando, mas é muito difícil que a pessoa vá até o seu ateliê e não esteja usando uma roupa com um volume, né? Então, a gente faz nessa medida mesmo, não tem problema, e se a gente tiver a oportunidade de provar essa base é que a gente vai fazer o ajuste. Mas eu creio que não vai dar problema, tá? Eu acho que esqueci de falar para vocês que todas as medidas de circunferência, elas são de maneira rente, sem folgar nem apertar. Então, eu não coloco a mão atrás nem nada. Eu tenho que fazer igual eu mostrei aqui na cintura, só a fita sobrepondo mesmo, segurando levemente para saber exatamente a marcação, tá? Agora eu vou tirar a medida da circunferência do quadril da Sofia, vou pedir para que ela vire de lado para vocês verem. O quadril é a maior circunferência aqui na região do bumbum, tá? É onde tem a maior curvatura aqui. Então, da mesma forma, eu posiciono a fita de maneira reta, né? Ó, vou posicionar aqui para vocês verem, retinha, assim. Não deixo a fita para baixo, nem a fita para cima. Ela tem que estar retinha, como uma linha mesmo, ao redor da maior circunferência. Aí vocês dão uma conferidinha, tira o dedo de trás, né, para ficar rente. A circunferência de quadril da Sofia é de 94 centímetros. Vamos anotar isso na ficha. E agora, a gente tem que marcar visualmente o ponto onde a gente passou a fita. Se vocês quiserem utilizar barbante também para marcar as circunferências, também pode ficar a critério, cuidando para não apertar. Agora, com ela de lado, a gente vai marcar a altura, é a distância entre a linha da cintura que está marcada aqui e onde eu passei a fita aqui para encontrar o quadril. Então, eu posiciono a minha fita aqui na cintura, deixo ela cair em linha reta aqui, ó, pela lateral, e anoto visualmente aqui qual a medida da altura de quadril da Sofia, que é de 26 centímetros. E vou anotar isso na minha ficha também. Seguindo ainda essa linha, pode ficar de lado. Seguindo ainda essa linha, eu já posso marcar a altura do joelho e o comprimento total da perna da Sofia até o chão, que é por causa da gente fazer roupas longas, né? Saias, calças longas. Então aqui, ó, eu deixo cair ainda, eu posso nesse mesmo momento marcar quadril, joelho, aqui, tem 57 centímetros, até chegar, quando eu chego aqui no joelho, eu posso soltar aqui em cima, para facilitar o serviço, e medir até o chão. Então, a Sofia tem 57 de altura de joelho e 107 de comprimento total. E a última medida fundamental que eu vou tirar é a medida do gancho. Então, a gente vai pegar uma cadeira, aqui. A Sofia vai sentar nessa cadeira bem encostada aqui da parte de trás, né, do encosto. E eu vou medir aqui a altura da cintura dela até o encosto, quanto é que vai dar. Então, com a minha fita aqui, eu coloco o ponto zero aqui no lugar onde está marcada a cintura, deixo a fita cair e vejo aqui onde é que deu a altura do gancho. Deu 32 centímetros de altura de gancho da Sofia. Então, a gente percebe que tem uma distância bem grande aí entre a altura do quadril dela e a altura do gancho. Isso pode acontecer, assim como também pode acontecer de dar a mesma linha. Isso não vai mudar em nada no momento da construção do molde, tá? A gente vai ver isso depois na aula de calças. Vou marcar aqui, então, 32 centímetros de gancho. Agora eu vou começar a marcar com vocês as medidas complementares que podem ser usadas para conferência do molde. O que que acontece? Seguindo o método costura que cura, o ideal é que a gente prove o molde base na pessoa que estiver sendo modelada antes de fazer qualquer interpretação. Só que nem sempre isso é possível. Então é importante que a gente tenha essas medidas complementares caso a gente não tenha chance de fazer a prova. E daí a gente consegue conferir com mais exatidão se o molde deu certo. Então eu já medi com vocês no momento de tirar aqui as alturas, a altura do corpo pela frente. E agora eu vou tirar a largura do ombro. Então, aqui do ponto de encontro entre pescoço e ombro até o ponto de encontro entre ombro e braço, eu vou tirar a largura do ombro da Sofia, que é de aproximadamente 13 centímetros. Agora eu vou tirar a circunferência do pescoço. A fita, ela fica em pezinho assim, ó, e aqui atrás ela fica rente, ó. Aqui atrás ela fica rente. Mas aqui na frente, a gente vai tirar até mais ou menos aqui nesse ossinho, que é onde passa o decote na hora de fazer o molde. Então, a gente passa essa fita aqui pelo ossinho, assim, e termina aqui atrás de maneira rente.
e aqui deu 39 centímetros de pescoço, ó. Eu vou aproximar a imagem para vocês verem que fica aqui um espaço e tá bem certinho aqui em cima do osso, tá? Deu 39 centímetros. Outra medida complementar que a gente pode tirar agora para auxiliar na construção das mangas é o bíceps. Então, bem encostadinho aqui, a Sofia tá com uma blusa larguinha, eu vou tentar tirar para vocês verem. Então, olha só, aqui embaixo do braço dela, bem encostado na cava, eu meço com um dedo mais ou menos para baixo a circunferência do bíceps aqui. Opa, a ficha tá virada. Deu aqui 26 centímetros. Então, a Sofia tem o braço bem fininho mesmo. Vou marcar aqui, vou deixar até a fita aqui, segura aqui um pouquinho pra mim. Vou marcar aqui 26 centímetros de bíceps. E aqui da onde passou a minha fita, até a cabeça da manga aqui, que é aquele ponto de encontro entre braço e ombro, olha só, tava aqui na última linha preta, né? Eu vou medir essa altura aqui, que é a altura de cabeça de manga, que também quando a gente vai fazer manga sob medida e quer uma manga mais assertiva, né, e que fique mais rente ao corpo, a gente precisa dessa medida aqui. Então são 15 centímetros de cabeça de manga, 14 a 15 centímetros. Agora eu vou fazer medidas complementares para auxiliar na construção da calça. Então eu vou tirar aqui a medida da coxa da Sofia também. É bem encostadinho mesmo da região íntima aqui. Claro que a gente não vai encostar ali na cliente, a gente coloca a fita e a fita é que vai até lá. Porque daí pega também essa parte do culotinho, se a pessoa tiver. A gente vai tirar essa circunferência aqui, sem apertar e nem sobrar nada, de maneira rente mesmo. Então a Sofia tem 55 centímetros aproximadamente essa circunferência de coxa. Depois vocês vão aprender a usar essa conferência. Vocês podem conferir também nesse momento a altura de entrepernas, que é também quando a fita vem bem aqui encostadinho da região íntima, ó, abre a perna, assim. Então você pode segurar aqui e ir baixando assim, ó, pela linha de dentro da perna até o chão. Até o chão. Aqui são 76 centímetros de entrepernas. Agora a gente vai tirar a circunferência do joelho, bem simples mesmo, fita retinha, bem rente, 36 centímetros de circunferência. E por último a gente vai tirar a circunferência do tornozelo, mas a gente não vai tirar o tornozelo dela assim. Assim como a gente passa a mão pela manga dessa maneira e tem que medir a mão, a gente também tem que medir de uma forma correta o pé. Então eu vou pedir para a Sofia sentar de novo aqui. Agora você faz assim com o seu pé, isso. E agora, olha só, ergue um pouquinho aqui para ficar melhor de ver. Vocês vão tirar a circunferência aqui do calcanhar, tá? Do peito do pé até o calcanhar. Dessa maneira assim, igual a gente tirou lá na mão. Com a fita bem em pé mesmo. Não, não precisa. Aí eu vou sentir aqui, porque eu não tô vendo, quero mostrar pra vocês aí desse lado, então eu não vou ver. Mas eu vou sentir aqui. Quantos centímetros deu, Sofia? 32. 32 centímetros de tornozelo, beleza. Opa! E essas são as medidas que eu preciso para fazer qualquer molde que eu for fazer para Sofia, qualquer molde base, né? Tanto nas medidas fundamentais quanto as complementares que servem para a gente fazer essas conferências. Existem outras medidas complementares que elas são de acordo com a peça que a gente for fazer. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma peça com decote, então nesse momento eu viria aqui e vou marcar quanto de decote que eu vou descer. Peças com designs específicos, né, com detalhes específicos, é importante que a gente anote essas medidas. Mas quando a gente não tem ainda uma peça, como é o caso aqui, então a gente não anota nada e no momento que ela for escolher a roupa que ela quer que eu faça, ou que a cliente mandar a referência, aí se a gente tiver a oportunidade, a gente colhe essas medidas, ou então a gente vai interpretar de acordo com a referência que ela mandar e com as medidas que a gente tiver, que é como a gente faz a maioria dos moldes aqui no Costura que Cura, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E a partir das medidas da Sofia, agora ela vai ganhar um monte de roupa nova, tá? Obrigada e até a próxima aula.